pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo aqui a gente vai continuar o nosso tutorial sobre o sistema de inventário na Unity. E hoje a gente vai finalmente instanciar os itens da nossa UI dentro do nosso scrollbar a partir de um Scriptable Object. Então como assim? Então a gente vai ter os itens, as informações dos itens vão estar armazenadas dentro de um Scriptable Object. Então a gente vai fazer isso agora. A gente vai clicar aqui com o controlado do mouse na Unity, a gente vai vir em Create e vamos criar aqui um script chamado Item. Vamos abrir ele aqui no Visual Studio para a gente poder editar. E como eu disse para vocês, o nosso item ele não é um MonoBehavior, ele é um Scriptable Object. Então por isso a gente vai herdar aqui de Scriptable Object e a gente não vai utilizar aqui esses métodos do MonoBehavior. Aqui a gente precisa criar uma interface para criar o nosso asset lá na Unity. Então eu vou utilizar aqui o atributo CreateAssetMenu e aqui ele pede para a gente o nome do arquivo quando a gente cria esse item lá na pasta de assets. Então eu vou dar o nome de new item. E ele pede também pra gente um nome que vai ter esse tipo de contexto dentro do menu. E eu vou dar o nome de create item. Então dessa forma eu estou criando um asset do tipo Scriptable Object. Então qual que vai ser as informações a priori que esse Scriptable Object vai armazenar para a gente? São as informações do nosso item, né? Então, ele pode armazenar para a gente, por exemplo, um ícone, que vai ser um sprite, que eu vou chamar de icon. Ele pode também armazenar o nome do nosso item e pode armazenar também, a partir de uma string, a descrição. E uma coisa muito importante que a gente pode criar é uma ID. Dessa forma, o nosso item vai ser único dentro do nosso projeto. Só que essa ID ela vai poder ser lida externamente, porém ela vai ser setada aqui dentro do nosso próprio Scriptable Object. Então eu vou utilizar aqui o onEnable e eu prefiro utilizar a nova sintaxe do C#, que já está disponível na Unity, utilizando o operador lambda. Quando a gente só vai fazer um comando aqui e eu vou dar então para esse ID o ID da nossa instância na Unity, utilizando o getInstanceID. Então, dessa forma, a gente tem um tipo de item para ser criado. Então, se a gente esperar o script compilar, a gente vai poder vir aqui na nossa pasta ItemsData, vamos clicar com o outro lado do mouse em Create, e vocês percebam que agora a gente tem essa opção aqui, Create Item, para a gente criar um novo item. Então, vamos testar. Eu vou criar aqui um item. E aqui eu vou colocar algum tipo de sprite. Vamos colocar esse spritezinho aqui. Parece uma luva, né? Então, o nome dele vai ser luvas de proteção. E a gente pode também deixar uma descrição aqui, por exemplo. Luvas que protegem o herói contra golpes. Então, dessa forma, a gente criou, então, um item. Eu vou criar agora uns outros itens aqui e depois eu volto com vocês. Uma vez criados os itens aqui, eu criei vários itens para a gente testar, né? Tem 22 itens aqui. Agora a gente pode criar então o nosso inventário. Como que a gente vai fazer esse tipo de coisa aqui na Unity? Então, a gente vai vir aqui na nossa pasta de scripts e eu vou criar aqui um C# script que eu vou chamar de Fake Inventory. Por que fake? Porque na verdade é só um inventário para a gente colocar aqui todos os nossos itens. Ele não é um inventário que faz parte assim de algum jogo. Bom, então aqui dentro eu pensei em criar um campo serializado e aí dessa forma ele pode ser privado, porém ele vai aparecer lá no Inspector para a gente que ele vai ser um array de itens. Então eu vou criar ele aqui, um array de itens, que eu vou chamar de Array Inventory. E aí, a partir desse array, eu vou poder colocar os nossos Scriptable Objects. Lembrando que a adição dos seus itens no seu jogo, você pode fazer através de várias formas. Por exemplo, uma loja, um drop de itens no seu jogo, enfim. Aqui, para a gente exemplificar, eu vou colocar tudo no Inspector através de um array. E a gente, claro, precisa aqui de uma lista de itens, que essa sim eu vou chamar de Inventory. Então aqui, dentro do Awake, eu vou fazer com que o Inventory
receba o nosso array, que é o nosso array que vai ter todos os nossos itens. Eu vou referenciar aqui a nossa biblioteca link para a gente poder utilizar alguns recursos dela. E dessa forma, eu vou fazer o seguinte, vamos ordenar esse array em ordem alfabética. Por que eu vou ordenar os meus itens em ordem alfabética, né? Vou ordenar por nome. Por dois motivos. Primeiro, por questão de organização, para ficar melhor na hora de ser visualizado na UI. E também por uma questão de lógica, que a gente já vai ver o porquê. Então, eu vou organizar por nome. Vou chamar aqui, então, de i, porque é inventory. Então, eu vou passar aqui o i por nome. Então, o nome do nosso item. E não só isso, mas a gente vai converter isso aqui para lista, porque aqui era um array, né? Antes disso, a gente não pode se esquecer de inicializar a nossa lista, da gente instanciar ela. E tá tudo certo. Bom, vocês percebam que o campo da nossa lista de itens, que é o nosso inventário, que é a parte talvez mais importante do nosso sistema, ela tá privada. Então, você deve estar pensando, como é que eu vou fazer acesso a esses campos? Então, o que eu posso fazer? Eu posso, então, tornar ela pública. E aqui, por causa que ela vai virar uma propriedade, eu vou mudar, então, o nome dela para uma letra maiúscula. E aqui, o que a gente vai fazer? Ela pode ser lida, porém, ela não vai poder ser setada externamente. Logo, ela vai ser private set. Então, como que eu vou fazer para remover ou adicionar itens no meu inventário? Eu vou ter um método acessor para fazer isso. Então, eu vou ter aqui public void add item. E eu vou receber aqui um item para adicionar. E aqui, eu primeiro vou verificar se o item não é nulo, porque eu não posso adicionar algo nulo dentro do meu inventário. E aí, eu vou utilizar aqui, dentro do meu inventory, a função add, e aí eu vou realmente adicionar o meu item. Para remover um item dentro do meu inventário, depois que eu utilizo ele ou coisa parecida, a gente tem o remove item, que eu vou receber aqui um item. E novamente eu verifico se esse item é diferente de nulo. E utilizo, então, o remove da nossa lista para remover esse item que foi passado como argumento. Então, dessa forma, eu vou ter acesso para ler os campos, né, todos os itens que eu tenho dentro do meu inventário, mas eu não posso setar ele externamente, eu vou ter que passar por algum desses métodos aqui interno do meu inventário. Então, isso é um detalhe muito interessante. Então, eu já salvei aqui o script, eu vou voltar aqui na Unity para deixar ele compilando. E aqui a gente tem um objeto vazio. E dentro desse objeto vazio, que eu chamei de Fake Inventory, que eu criei aqui na nossa cena, eu vou adicionar então o nosso componente de Fake Inventory. E aqui vocês percebam que ele tem um array para ser populado, que a gente vai colocar os nossos itens. Então, eu vou vir aqui em Item Data e vou selecionar todos os nossos itens. Para a gente não perder aqui o foco no Inspector, eu vou travar aqui com o cadeadinho. Então, vamos voltar aqui. E vou adicionar tudo aqui no meu array. E para eu não deixar item sempre com a quantidade 1, eu vou popular aqui com alguns itens repetidos para a gente poder ter mais de uma unidade daquele item. Pronto, eu já populei com alguns itens repetidos, a gente não precisa fazer tantos assim, porque os que tiver aqui já vão servir para a gente ver que o sistema está funcionando. Então agora eu criei o meu inventário fake. Agora, o próximo passo que a gente vai fazer é criar um script para referenciar as nossas propriedades dentro do nosso elemento de GUI. Então a gente vai criar esse script através do Add Component e eu vou colocar o nome dele de Items Reference. A gente vai abrir esse script aqui no nosso Visual Studio. O script Item Reference vai fazer referência a todos os componentes que vão ser visualizados na tela da UI. Então, para a gente poder utilizá-la de forma correta, eu vou fazer referência aqui à biblioteca da Unity Engine UI.
E aqui eu vou dizer quais são os meus componentes de UI que vão referenciar as informações do meu item. Então, eu posso ter aqui um componente de imagem, que vai ser representado pelo meu ícone, um componente de texto, que vai ser a contagem de quantas ocorrências eu tenho no meu inventário desse mesmo item. E eu vou ter também aqui o item que eu vou receber para fazer todas essas referências. Só que o nosso item ele pode ser lido, porém ele vai ser setado internamente. Então vamos criar aqui uma função para receber esses valores quando eles forem instanciados. Eu vou criar aqui uma função chamada setValues e eu tenho que receber aqui um item. Aqui eu vou fazer com que o meu item seja o que eu recebi no meu parâmetro e o meu ícone receba o sprite do que eu tenho dentro do meu scriptable object na propriedade icon. Eu também quero fazer a minha contagem de quantos itens eu tenho dentro do meu inventário, porque aí eu vou utilizar aqui o countText. O que a gente pode fazer? Eu vou criar aqui então uma função que eu vou chamar de updateCount. E agora, antes da gente mexer nela, vamos voltar aqui no scriptable object do item e vamos criar aqui então uma propriedade que vai ser pública do tipo inteira, que vai se chamar count. Ela vai armazenar para a gente quantos itens a gente tem naquele mesmo item dentro do inventário. Só que ela não vai poder ser setada. A única coisa que ela vai poder ser é lida, ela é somente leitura. Então eu vou utilizar aqui o meu get. E o que o meu get ele vai retornar? Então vamos deixar aqui return. O meu get ele vai retornar o seguinte. Olha só o que a gente vai fazer. Eu vou procurar na cena através do findObjectOfType o meu fake inventory, para eu achar a minha classe que está responsável por segurar o meu inventário. Então eu vou vir aqui no inventory e eu vou utilizar a função do link chamada findAll. O que essa função faz? Ele vai encontrar para mim todos os itens, no caso aqui são os itens, né, que tem uma determinada condição. A condição é a seguinte: eu quero que o ID desse item seja igual ao ID desse objeto. E aí eu quero contar quantas vezes ele aparece para mim, a ocorrência dele aparece para mim. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha lá o item espada. Eu vou vir aqui dentro do meu inventário e eu vou procurar todo mundo que tenha o ID de espada. Vamos supor que aqui se trata de um objeto lá da espada. Então, quando ele encontrar um objeto de espada, que vai suprir essa condição aqui por causa do ID, ele vai retornar para mim quantas vezes a espada aparece para mim dentro do meu inventário, dentro da minha lista de itens. Então, aqui quando eu chamar a propriedade count, ele vai retornar para mim a quantidade exata de itens desse mesmo item, desse ID, que tem dentro do meu inventário. Então, eu vou salvar aqui. Vamos voltar aqui para o script item reference. E aqui a gente vai fazer o seguinte: o nosso countText, propriedade texto dele, vai receber um x, né, para a gente colocar ali a nossa quantidade, mais o nosso item.count, convertido para string porque ele é um int. Então, logo aqui a gente já chama o updateCount. Então, dessa forma aqui, eu vou referenciar dentro do meu prefab quais são os elementos gráficos que vão aparecer para mim na tela referentes ao meu scriptable object. Então, vamos deixar aqui o script compilar. Ele vai estar aqui na pasta Assets, eu vou passar ele aqui para a pasta de scripts. Aqui no Item Reference, né, ele já está adicionado porque foi assim que a gente criou. Aqui dentro, o que a gente vai fazer? Vamos abrir então aqui o nosso prefab. E aqui ele está pedindo uma imagem, né, um ícone, que eu vou referenciar aqui, e um countText, que eu vou referenciar aqui. Então, dessa forma, ele vai poder mostrar para mim a quantidade de itens que eu tenho dentro do meu inventário e também um sprite referente. Então, eu vou salvar com Ctrl S. Agora, vamos voltar aqui na pasta de scripts e, por fim, vamos criar o nosso script que vai instanciar os nossos itens. Então, eu vou criar ele aqui. Eu vou chamar ele de Create Menu. Vamos abrir ele aqui no Visual Studio.
E agora o que esse script vai fazer é bem simples. A gente vai apagar aqui só esses comentários padrões aqui e o update, que a gente não vai utilizar. Ele vai instanciar para mim, então, todos os meus itens que eu tenho dentro do meu inventário. Então, para isso, eu tenho que ter aqui uma lista do tipo item, que eu vou chamar de inventory. Eu vou inicializá-la aqui no start. E através do find, eu vou procurar aqui o meu inventário. E vou passar ele aqui para dentro da minha lista. Agora, eu vou criar a função para instanciar esses elementos. Então, instantiate elements. E para isso, eu vou dar uma volta aqui por dentro do meu inventário. Então, eu vou utilizar um for, vai inicializar em 0. Ele vai ser ele vai até o tamanho do meu inventário e vou incrementar ele. Um for normal. Então, o que ele vai fazer? A gente vai utilizar a função instantiate do Unity e a gente vai instanciar o nosso prefab. Então, a gente precisa de um campo aqui para referenciar o nosso prefab. Ele vai ser do tipo item reference. Eu vou chamar ele de element. Então, a gente vai instanciar esse elemento, que é o nosso prefab. E ele vai ser filho aqui do nosso componente. A gente vai adicionar, obviamente, esse script dentro do nosso content, que é aquele objeto que vai ser o responsável por gerar o conteúdo dinamicamente dentro da nossa UI. Então, a gente vai colocar esse script aqui dentro. Então, a partir do momento que eu utilizo o transform aqui no instantiate, significa que ele vai ser filho, todas as instâncias vão ser filhas desse elemento. Então, eu vou converter ele aqui, já que ele vai retornar para a gente um tipo object, eu vou converter ele aqui para um item reference. E através disso, se eu colocar aqui tudo entre parênteses, eu vou poder acessar aqui o set values para adicionar os valores que a gente tem dentro do nosso scriptable object para o nosso objeto de UI. Então, eu vou passar aqui exatamente o nosso item, o nosso inventory, na posição I que a gente está. Dessa forma, a gente vai instanciar os nossos objetos. Então, vamos salvar aqui o nosso script. E aqui, eu vou abrir aqui o canvas. Eu tenho aqui dentro do scroll area o nosso content. Adicionar o script create menu. E aqui ele está pedindo para mim um prefab, que é justamente o nosso icon viewer. Então, agora ele vai instanciar. Porém, a gente precisa chamar, né, o nosso instantiate elements, senão ele não vai instanciar nada. Então, vamos salvar aqui. Vamos dar play. E vocês vejam que os nossos itens foram instanciados, todos o que eu tenho no inventário. Só que vocês estão percebendo uma coisinha? Vocês estão percebendo aqui que ele está duplicando os nossos objetos. Tudo bem, ó, eu tenho 5 mesmo desse item, né? Como vocês podem ver, aqui eu tenho 3. Então, ele está fazendo a contagem de forma correta. Porém, vocês concordam comigo que fica estranho ele duplicar esses elementos aqui na UI? Então, a gente precisa fazer uma alteração aqui no nosso script do create menu. Eu vou criar aqui, então, uma função que retorna um bool, que vai dizer para mim se esse item é repetido. Então, eu vou chamar ele aqui de isRepeated. E ele vai precisar aqui de um índice para saber. Vamos fazer o seguinte, se o meu índice é 0, não tem como ser um elemento repetido, então ele vai retornar falso, porque é o primeiro elemento da lista, então não tem nem como ele ser um item repetido. Agora, a gente vai retornar aqui o seguinte, se dentro do meu inventário, na posição I, que eu estou verificando, o ID do meu elemento é igual, lá no meu inventário, à posição do meu elemento anterior. Se eles são iguais.
Quero verificar a ID deles. Por quê? O que eu estou fazendo aqui? Vamos supor que a gente esteja no item de escudo. Então, eles estão lá ordenados alfabeticamente, por isso que também é importante que eu falei que era lógica, lembra? Então, é agora que vai vir o pulo do gato. Ele está lá ordenado alfabeticamente, então eu vou ter lá o objeto escudo, e se ele tiver um outro escudo, vai vir o objeto escudo logo em seguida. Então, ele vai vir aqui e vai verificar se o item que eu estou verificando nesse momento é igual ao meu item anterior. Ou seja, nesse caso, se escudo é igual a escudo. Se escudo for igual a escudo, ele vai retornar verdadeiro, então significa que é um item repetido. Senão ele vai retornar falso, então é um item diferente e a gente vai poder instanciar ele. Então aqui, antes da gente fazer a instância do elemento, eu vou chamar aqui vou fazer uma verificação se o meu elemento é repetido. Eu vou passar para ele aqui meu índice. E caso for repetido, eu dou um continue. Ou seja, através dessa diretiva, ele vai pular esse elemento aqui, ele vai fazer com que esse for, ele não venha aqui para baixo, ele pule esse elemento, ele desconsidere e vai para o próximo. Então, por exemplo, a gente está lá no escudo e o elemento seguinte também é um escudo. Ele vai perceber que os elementos são repetidos, então ele vai pular, ele não vai instanciar esse outro escudo e só vai instanciar o próximo que seja diferente. Então, com essa alteração, a gente pode, então, finalmente ver os nossos objetos sendo instanciados de forma correta lá na nossa UI. Então, agora vocês percebam que a gente não tem elementos repetidos dentro do nosso menu. E ele também mostra pra gente aqui a quantidade. Nossa, os nossos anéis a gente tem 5, cajado a gente tem 3. Deixa eu ver aqui a espada, eu deixei 3 e aqui na outra espada 5. Aqui eu tenho 2 luvas, né? E assim sucessivamente. Então, a gente instanciou os objetos aqui no nosso projeto. E no próximo vídeo, então, a gente vai fazer a interação com o mouse, que é passar aqui o mouse em cima dos itens, e aí vai aparecer aqui as informações do nome e a descrição deles. Ele também faz aquele efeitozinho de brilhar quando a gente passa o mouse, né? E então a gente vai fazer todas essas interações no próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima e tchau!